Antes de orarmos, vamos ler. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reergueste e não permitiste que os meus inimigos triunfassem sobre mim. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura me fizeste subir, preservaste-me da descida ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5, NVI. Agora, oremos juntos. Senhor, chegamos diante de Ti nesta manhã com corações que às vezes se sentem cansados pelo peso das lutas de ontem, mas nos apegamos à promessa da Tua palavra de que a alegria vem pela manhã. Levanta-nos da escuridão, cura as nossas feridas e enche-nos de nova esperança. Entregamos este dia a Ti, em nome de Jesus. Amém. Talvez a noite passada tenha sido longa para você. Quem sabe tenha se virado na cama, relembrando erros, ouvindo ecos de palavras ditas em ira, ou sentindo a solidão que o acompanha como uma sombra. Talvez o seu coração esteja pesado com orações sem resposta, dívidas que o sufocam, ou um luto silencioso que ninguém mais vê. A noite parece interminável quando as lágrimas turvam a visão e o medo sussurra que nada vai mudar. Mas aqui está a verdade que Davi canta no Salmo 30. A noite não é o fim da sua história. O Senhor não abandona os seus amados ao abismo. Mesmo quando a escuridão o envolve, Ele já está preparando o amanhecer. As estrelas que parecem distantes são testemunhas de que amanhã está próxima. E amanhã sempre chega. Lembro-me de uma estação em que pensei que a noite jamais acabaria. Meu coração estava despedaçado pela decepção. Minhas orações pareciam bater no teto. Perguntava-me se Deus ainda me via, se a sua mão ainda repousava sobre a minha vida. Mas certa manhã, quando a primeira luz rompeu o horizonte, senti uma voz suave dentro de mim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse sussurro se tornou uma âncora. Talvez você esteja nessa noite agora. Talvez esteja de luto ou esperando por um milagre na família, no trabalho ou na saúde. O choro é real e Deus não o despreza. Ele recolhe as suas lágrimas, guarda-as e as transforma em testemunho. Mas Ele também lembra: o choro é passageiro. É um hóspede que não pode ficar. Amanhã está a caminho. Com ela vem novas misericórdias, forças renovadas e um novo cântico em seu coração. O mesmo Deus que levantou Davi do desespero está levantando você também. Pode ser que ainda não sinta, mas a mão dele está debaixo de você, sustentando-o, preparando-o para erguê-lo à luz de um novo dia. Portanto, ao iniciar esta caminhada de oração pelo Salmo 30, segure firme na esperança. Você não é definido pela noite de choro. É sustentado por um Deus que se alegra em transformar o luto em dança, a tristeza em alegria e a desesperança em louvor. Vamos juntos trilhar esta história de libertação, passo a passo, até que os primeiros raios da alegria dele iluminem a sua vida. A voz de Davi se eleva das páginas do Salmo 30 como o som de alguém que esteve à beira do desespero e voltou com vitória em seus lábios. Ele não canta como um homem intocado pelo sofrimento. Ele canta como quem conheceu o abismo, como quem sentiu a sombra da morte se aproximando, e ainda assim foi erguido pela mão de Deus. Quando declara: Senhor, da sepultura me fizeste subir, preservaste-me da descida ao abismo, ele não fala em teoria, está descrevendo um resgate vivido.
Este é o Salmo da libertação. Ele carrega o peso do testemunho, o alívio da sobrevivência e a alegria de quem sabe que cada batida do coração é um presente. Você já experimentou esse tipo de libertação? Aquele momento em que sabia que não poderia salvar a si mesmo, quando toda a sua força havia falhado, e ainda assim, de alguma forma, somente pela graça, você permaneceu de pé? O Salmo 30 não é apenas o cântico de Davi, ele se torna o seu também. As suas palavras ecoam nos corredores das suas próprias lutas, lembrando-lhe de que a sua história ainda está sendo escrita. Se ouvir com atenção, perceberá o refrão que acalma o coração aflito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pense nas noites em que lutou com arrependimento, no silêncio após orações sem resposta, nos momentos em que o futuro parecia um muro impossível de escalar. Davi também viveu essas noites. Foi perseguido, traído, acusado, ferido por seus próprios erros. E mesmo assim, Deus escreveu um final diferente do desespero. Davi não foi deixado na escuridão, ele foi levado ao amanhecer. Por isso, ele convoca os fiéis a louvar. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Não é uma sugestão para esperar até que tudo pareça bem novamente. É uma declaração para erguer a voz em confiança, mesmo enquanto a noite persiste, porque o Deus que libertou Davi é o mesmo Deus que vela por você. Recordo-me de um tempo em que orava pela cura de alguém que eu amava. As noites eram longas, os relatórios desanimadores. Cada vez que o telefone tocava, meu coração se enchia de temor. Mas, em meio àquela noite, um versículo deste salmo me envolveu como um manto. O seu favor dura a vida inteira. Ele me lembrou de que nenhuma estação de dor pode anular a aliança eterna do amor de Deus. Mesmo que a situação não tenha mudado de imediato, o meu coração mudou. Passei a cantar na noite, não porque a dor tivesse ido embora, mas porque a esperança permanecia viva. Esse é o mistério da libertação de Deus. Ela frequentemente começa no invisível, muito antes de você enxergar o milagre. A alegria nem sempre espera que as circunstâncias se alinhem. Ela é plantada em você pela fé, como uma semente que rompe o solo antes mesmo de o sol nascer. Deixe que o Salmo 30 seja o seu hino hoje. Permita que ele o sustente nas perguntas sem resposta, nas feridas ainda abertas, nas noites ainda pesadas. Quando Davi canta, ele o convida a juntar-se a ele, a erguer os olhos do abismo para os céus, a confiar que o mesmo Deus que o levantou não o abandonará. A sua noite de choro pode parecer longa, mas a sua manhã está chegando. E quando ela chegar, o cântico em seus lábios não será apenas, para você será um testemunho para outros. Prova de que o Deus que liberta ainda reina, ainda cura, ainda salva. Quando Davi disse, "Tu me levantaste das profundezas", ele nos ofereceu uma linguagem interna para uma verdade que muitas vezes esquecemos. Deus não é um observador distante. Ele não assiste às suas lutas de longe, de braços cruzados. Ele é aquele que desce ao abismo com você, que estende a mão através das sombras, que não o deixa onde a tristeza tentou sepultá-lo. Há algo de profundamente íntimo nessa palavra levantar. Levantar implica contato, esforço, proximidade. É a mão de um pai que toma o filho nos braços quando o chão se rompe. É o Salvador que se inclina, não repelido por suas lágrimas, nem por suas falhas, mas movido de compaixão para erguê-lo. Talvez você não tenha sentido esse levantar enquanto estava no abismo. Talvez só se lembre do peso, do silêncio,
da noite interminável. Mas considere isto: se você está lendo estas palavras hoje, significa que não foi consumido por ela. De algum modo, por caminhos que talvez ainda não veja, a mão dele esteve debaixo de você. Elle est au-dessus que sustenta, que carrega, que levanta. Lembre-se de Pedro sobre as águas agitadas. O vento rugia, as ondas se levantavam, e sua fé vacilou. Ele começou a afundar sob o peso do medo. E o que aconteceu? Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Ele não o repreendeu primeiro. Não o deixou afundar como castigo pela dúvida. Ele o levantou. E ele ainda hoje está levantando você. Houve momentos na minha vida em que pensei ter caído longe demais em vergonha, em fracasso, em desespero. E, no entanto, de repente, eu me encontrava de pé outra vez, respirando de novo, até louvando novamente. Como? Porque ele me levantou. As cicatrizes não desapareceram, mas o abismo não me definiu. A sua misericórdia me elevou mais alto do que eu jamais poderia ter subido sozinho. Talvez você esteja no fundo agora. Talvez a vida tenha lhe tirado as forças e você esteja cansado de tentar escalar sozinho. A boa notícia é que você não precisa. O seu resgate não depende da sua força, mas da dele. A sua salvação não repousa no seu esforço, mas nas mãos daquele que se estenderam na cruz para garantir a sua liberdade. Davi compreendeu isso. É por isso que o seu salmo não é apenas um diário de dor, mas uma proclamação do poder de Deus. Ele diz: Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Percebe? A cura não foi apenas física, foi emocional, espiritual, completa. Deus levantou o seu corpo, mas também ergueu o seu espírito, e Ele está fazendo o mesmo por você. Cada vez que você clama, Ele inclina o ouvido. Cada vez que você chora, Ele se aproxima. Cada vez que você tropeça, suas mãos já estão prontas. Ele é o Deus que o levanta não pela metade, não superficialmente, mas totalmente para a luz da manhã. Portanto, deixe que a esperança desperte dentro de você. Você não está esquecido. Você não foi abandonado no abismo. Você não foi longe demais. O mesmo Deus que levantou Davi, que levantou Pedro, que me levantou ele, está levantando você agora, firme e seguro, até que os seus pés estejam novamente sobre a rocha. Ao encerrarmos esta jornada pelo Salmo 30, descanse na verdade de que nenhuma noite é eterna. O choro pode durar por algumas horas, mas é apenas um visitante temporário. Amanhã sempre chega, e quando chega, traz consigo a misericórdia renovada de Deus, o calor da sua presença e a restauração da sua alma. O cântico de Davi nos recorda que a vida tem vales, mas os vales não são o destino final. Deus ergue, Deus cura, Deus restaura. Onde havia luto, Ele veste os seus filhos com alegria. Onde havia silêncio, Ele enche o ambiente com louvor. Essa é a sua herança como filho amado. Nenhuma noite é mais forte do que a promessa eterna do Senhor. Leve consigo esta declaração: converteste o meu lamento em dança, tiraste o meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que o meu coração cante a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Salmo 30, 11 e 12. Permita que a sua alma cante, mesmo que ainda pareça meia-noite. Cante porque o amanhecer está chegando. Cante porque Deus é fiel. Cante porque Ele já o ergueu das profundezas. A noite pode provar a sua fé, mas amanhã dará testemunho do poder de Deus. E quando a alegria nascer com um novo dia,
Não aguarde apenas para si. Compartilha, testifique. Anime quem ainda está preso na escuridão, porque a sua história de libertação não é só sua, ela se torna luz para outros que caminham na noite. Persevere, amado. Amanhã já está a caminho. E quando amanhecer, o seu coração reconhecerá que o favor do Senhor verdadeiramente dura por toda a vida. Diga, Amém, se isso fala ao seu coração.